Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Graça e paz, povo de Deus. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez, mais um dia, né, para falar da palavra do Senhor Jesus. E eu gostaria de estar começando orando, né, orando por você, orando para que Deus possa nos orientar, né, nesse dia, para que Deus possa nos orientar na sua palavra, né, e que nós possamos realmente, como Tiago fala, né, ser cumpridor da palavra e não só ouvinte. Então,
que nós possamos estar orando nesse momento. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Bendizemos, Senhor Jesus, na beleza da Tua santidade. E declaramos, Pai, as Tuas maravilhas sobre a Igreja de Vaz Lobo, sobre as nossas vidas, Deus. Ó, Pai, sobre aqueles que estão nos ouvindo, Pai, nesse dia, Deus. Ó, Pai, no nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra, Pai, fale aos nossos corações, Pai. Que possamos, Pai, seguir a Tua palavra. Que possamos, Senhor Jesus, cumprir os Teus propósitos, Pai. Os Teus desígnios, Senhor Jesus. Ó, Pai, segundo a Tua palavra, Deus. Ó, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, que essa palavra, Pai, sirva como um ensinamento para a gente, Senhor. Ó, Pai, que possamos, Senhor, ao refletir sobre essa mensagem, Senhor, que possamos ter as nossas vidas transformadas, os nossos conceitos transformados. No nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Gostaria de estar lendo o Salmo 1. Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. E eu gostaria de primeiro estar falando, o quão é importante, nós estarmos, nos caminhos, seguindo os caminhos do Senhor, É algo precioso, como diz aqui o versículo 1, a gente pode linkar o versículo 1 como também seguir os conselhos daqueles que são de Deus, Então o versículo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, E a gente sabe que uma pessoa ímpia é uma pessoa que não serve ao Senhor, é uma pessoa que não tem compromisso com o Senhor, Esse é o ímpio, E não imita a conduta dos pecadores, Feliz é aqueles que não imitam a conduta dos pecadores. E hoje em dia nós somos tentados, a andar conforme a sociedade nos impõe, conforme o mundo nos impõe. Mas a palavra do Senhor, ela fala aqui no versículo 1, ela já começa falando que como é feliz aqueles que não seguem o conselho dos ímpios e não imitam a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Tem algumas versões que fala nem se assenta na roda dos escarnecedores, E essa versão aqui é a versão NVI, mas é uma versão de fácil entendimento também. Então, muitas das vezes, eu falo por mim mesmo, eu me assentava nas rodinhas, no trabalho, na escola, eu me assentava na roda, onde a gente tirava ali para zoar, para falar das pessoas, para zombar das pessoas, Mas mesmo estando na igreja, mesmo tendo a minha família evangélica, mesmo eu vindo todo domingo, às quartas-feiras, eu ainda fazia isso. Mas a palavra do Senhor diz que feliz é aqueles que não zombam, que não se assentam
nas rodas dos escarnecedores, dos zombadores, né? E eu posso tirar da minha vida que eu não era feliz. Eu não era feliz porque eu vivia para agradar os meus amigos. Eu vivia para agradar aqueles que me rodeavam, porque eu era evangélico, né? Eu era considerado careta, mas para fazer parte daquele grupinho ali, né, de pessoas mais descoladas, eu tinha que me assentar e fazer o que eles faziam, né? Graças a Deus a gente não usava droga, graças a Deus a gente não bebia, mas a gente ficava zoava as pessoas, né? E eu não era feliz nisso, eu não era feliz. Aí o versículo 2, ele vem falando, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Então, quando eu estava lá, né, na roda dos escarnecedores, como eu falei, eu não era feliz. Mas o Senhor, né, quando eu alcancei os meus 13, 14 anos, o Senhor, Ele fez com que eu tivesse experiências com Ele, experiências com Cristo, né? E eu passei a observar o que a palavra do Senhor falava para eu fazer, né? E vou te falar, não é fácil, não é fácil você mudar, né? Você mudar o teu caráter da noite para o dia, mas também não é impossível. O Senhor, Ele quer mudar o nosso caráter, o Senhor, Ele quer mudar a nossa mentalidade, Ele quer mudar, Ele quer fazer isso, mas é necessário que a gente, é necessário que nós venhamos a nos entregar a Ele, é necessário que de todo o coração nós venhamos a entender que a vida que nós levamos, né, a vida de escárnio que nós levamos, a vida de zombador que nós levamos, não é o que Deus quer pra gente, né? Deus quer pra gente uma vida de felicidade, uma vida de bondade, né? Eu não estou falando que você vai ser o homem, que você vai ser um homem que você não vai ter tristezas. Não, você vai ter tristeza sim, porque você vive nesse mundo, e no mundo você está sujeito a passar por tribulações, dificuldades, né, tristezas, mas o que eu estou falando é que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às tristezas, você ainda vai ser feliz, você vai deitar na sua cama, vai colocar a cabeça no seu travesseiro e você vai falar: eu sou feliz porque eu sirvo ao Senhor, o Senhor não me deixa faltar nada, o Senhor tem cuidado de mim, era para eu estar morto, mas o Senhor tem cuidado de mim, né? E essa pessoa que tem a sua satisfação na lei do Senhor, ela tem ânsia, ela anseia, né, pela palavra do Senhor. Então ela quer fazer tudo aquilo que a palavra fala, né? Ela quer fazer tudo aquilo que a palavra fala. É como o crente, é como a pessoa que se converte, né? E ela quer mudar, ela quer mudar o seu jeito de agir, e ela quer agradar o Senhor de todas as formas. Então ela lê, medita na palavra do Senhor, ela medita dia e noite, né? E é como a árvore plantada à beira das águas correntes, que dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera, né? E quando nós estamos em Cristo, né, quando nós meditamos na palavra do Senhor, e quando nós estamos em Cristo, nós entendemos isso, que nós somos como uma árvore plantada junto ao rio, né? E certa vez lá no núcleo da irmã Vera, eu falei sobre isso. Eu falei que o Senhor, ele nos planta junto a correntes, né, de águas. Por quê? Porque
A árvore, ela precisa da água para sobreviver. Ela precisa do oxigênio, ela precisa da água, né? É dali que ela tira os alimentos, os minérios, né, necessários para que ela cresça também, né? Então ela é plantada à beira das águas correntes e ela dá fruto no tempo certo, né? E é muito interessante, porque quando nós bebemos a água, né, nós sobrevivemos, e a árvore também, quando ela bebe da água, ela sobrevive, ela fica forte, né? E ela vai dar o fruto no tempo certo, né? E que fruto que o Senhor vai colher de nós, né? Qual é o fruto que o Senhor vai colher de nós, né? Então, aqui está falando que as suas folhas, elas não murcham, e tudo o que ele faz prospera, né? Então nós estamos ali plantados junto das correntes de águas, né? E o Senhor, ele nos planta ali justamente para que nós possamos dar fruto, para que as nossas folhas elas não sequem e não murchem, né? Não sei se você já viu uma árvore quando ela está com as suas folhas murchas. É uma árvore feia, é uma árvore que você olha e você não dá nada para ela, né? E nós não devemos ser assim. Nós devemos meditar na lei do Senhor, nós devemos meditar na Bíblia a cada dia, dia e noite, para que nós possamos nos encher da palavra dele, para que nós possamos nos alimentar dele, do Senhor Jesus, né? E é interessante que quando a palavra ela fala de meditar, né, na lei do Senhor, né, é como se a gente realmente, em tudo que a gente escuta, tudo que a gente pensa, a gente faz esse link com a palavra. E quando a gente medita na palavra do Senhor, a gente entende determinadas coisas da vida que está acontecendo no nosso dia a dia, né? Às vezes se levanta uma situação aqui, alguém começa a se exaltar e você logo pensa na palavra do Senhor e você logo traz um texto da palavra do Senhor e que pessoas se exaltaram também, não se deram e não foram felizes, né, nas suas exaltações, né, foram carnais, mas a gente sempre retira alguma coisa da palavra do Senhor. Eu costumo falar, né, aqui em casa que a palavra do Senhor é como um manual para a gente, né, como um manual. Dali a gente vai tirar tudo. Tem tudo que você quiser saber da vida, tem na palavra do Senhor, tem na Bíblia, né? Se você quiser saber como você vai fazer para prosperar, você pode abrir a Bíblia, e muitos homens de Deus prosperaram, e muitos homens de Deus também, né, tiveram a sua vida ali meio que não prosperando, né, mas a gente vai entender o porquê que isso não aconteceu, né? E se você quiser saber como escolher uma namorada ou um namorado, você vai ler a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor vai te direcionar também, né? Tem as passagens que falam da mulher, a mulher sábia, tem as passagens também que falam dos maridos também, como o marido deve ser, né? Então a gente consegue extrair tudo da palavra do Senhor, e o Senhor, ele é a água da vida, né? Tem uma passagem que fala que Jesus fala que aquele que beber dele jamais terá sede, né? Então nós estamos plantados ali, ó,
junto das águas, das correntes de água, água da vida, né? Para a gente poder beber e beber dele sempre nos deleitar dele, né? E o versículo 4, ele vem falando: não é o caso do ímpio, que são como palha que o vento leva, né? Então, aqui a gente entende que se nós estamos plantados à beira das águas correntes, né? E a gente bebe da água da vida e nós nos alimentamos da palavra do Senhor Jesus, as nossas folhas vão ficar ali bonitas, né? Firmes na árvore, né? A gente vai dar fruto, né? E o agricultor, ele vai colher o fruto. O agricultor é Deus, ele vai colher o fruto, nosso fruto, né? E o ímpio não é desse jeito. O ímpio, a folha do ímpio, né? O ímpio, ele é comparado a uma árvore que a folha, ela é jogada ao vento, né? Então ela, não sei se você já viu, árvores depenadas, árvores que não tem folha, só tem galhos, como é feio, né? E quando chega na primavera, a gente vê, né, aquelas árvores bonitas, né, cheias de folhas, flores, frutos, né? E a gente consegue fazer esse link, né? As árvores com folhas, flores, é como se fosse nós, os filhos de Deus, né? Aqueles que não seguem o conselho dos ímpios, né? E as árvores secas são os ímpios, né? Aqui o salmista está comparando isso, está falando isso. E no versículo 5 diz: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, né? Haverá um dia em que o Senhor, ele vai voltar, e ele vai voltar para nos julgar, né? E os ímpios, eles não resistirão, E no versículo 6 diz assim: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, eu não sei como você está nesse dia, eu não sei o que você tem passado, eu não sei se você tem se assentado à roda dos escarnecedores, ou se você tem vivido realmente como um justo, né? Mas de uma coisa eu sei: se a gente meditar na palavra do Senhor, como a palavra diz, né, dia e noite, todos os dias, a gente vai conseguir extrair o melhor, né? E a gente vai ter uma vida de qualidade na presença do Senhor. A gente vai poder apresentar uma vida de qualidade para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos parentes, né? Para as nossas esposas. Nós vamos poder oferecer essa vida de qualidade. A gente vai ter a nossa vida transformada. A gente vai poder ser como cartas vivas realmente, onde as palavras que estão escritas foram escritas pelo Senhor nos nossos corações, na nossa vida. E eu comecei falando, né, que eu me assentava, né, mesmo sendo cristão, eu me assentava na roda dos escarnecedores. Os meus amigos me chamavam de crente Raimundo. Para quem não me conhece, o meu nome é Tiago Oliveira Raimundo, né? E tem aquele ditado, né? Crente Raimundo, para a igreja e todo mundo. E eu tinha os meus amigos da escola me chamavam por esse nome, né? Falava: tu é o maior crente Raimundo, né? E eu ficava, meio que triste, né? Porque eu queria a amizade deles. E eu também queria vir para a igreja, né?
mas o Senhor, Ele abriu os meus olhos, né? E Ele falou comigo que eu deveria mudar os meus conceitos. E talvez mudando os meus conceitos, eu mudaria, também conseguiria alcançar os meus amigos, né? Também. E algo muito desafiador é a gente mudar os nossos próprios conceitos. É muito fácil a gente querer mudar o conceito dos outros, é muito fácil a gente ditar regra para o outro, mas é difícil nós reconhecer, né, quem nós somos, né? E isso só em Cristo, só Jesus vai poder nos mostrar quem realmente nós somos e vai realmente abrir os nossos olhos para que nós venhamos a ter um entendimento que nós não somos nada e que nós precisamos dele. Nós precisamos dele dia após dia, né? E isso aconteceu comigo, né? Eu comecei a ter a minha vida transformada, e chegou um tempo que eu fiz uma oração e eu falei: Senhor, eu quero viver para o Senhor, realmente, eu quero ter experiências contigo, né? Tem uma música que fala que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e isso é verdade, né? Quem teve experiências com o Senhor, realmente, quem foi tocado pelo Senhor, não quer saber de outra coisa, a não ser viver para o Senhor, a não ser ter aquela vida, ser marcado novamente por Ele, a não ser realmente se render para Ele, né? E quando a gente lê o Salmo 1, a gente lê o versículo 3 e o versículo 3 fala, né, que o justo, ele dá o fruto no tempo certo. Então, eu já participei de várias igrejas, já fui de vários ministérios, já vi pessoas entrando e saindo da igreja, né? Mas uma coisa eu sei: aqueles que realmente foram tocados pelo Senhor, eles permanecem firmes, né? Vem situações, podem até tirar, mas eles permanecem firmes, né? Eles continuam ali. Pode acontecer o que acontecer, eles permanecem, né? E eles dão fruto no tempo certo. O fruto não vem antes. Ele não amadurece antes, ele não é forçado a amadurecer. Ele simplesmente dá o fruto no tempo certinho, na estação certa, né? E a nossa vida, ela é medida por estações, né? Nós vivemos estações, né? E a palavra do Senhor fala que os frutos, eles nascem no tempo certo, né? Na estação certa. E lá em João a gente também consegue ver, né, que esse fruto, quando essa árvore dá fruto, né, o agricultor ele vem, ele olha e ele retira aquele fruto, né? E como eu fiz a pergunta lá no início, né, que fruto nós temos dado? Será que nós temos dado frutos dignos de arrependimento? Será que nós temos a nossa vida em total confissão à palavra do Senhor? Será que nós pautamos a nossa vida, né, perante a palavra do Senhor? Será que nós somos humildes o suficiente? Será que nós somos amorosos
suficiente, né? E eu gostaria de estar orando mais uma vez nessa noite, pedindo ao Senhor para que o Senhor realmente faça com que essa palavra penetre nos nossos corações, para que o Senhor realmente nos faça entender que mesmo dentro da igreja nós precisamos nos posicionar e nós precisamos ter o caráter de Cristo, e que nós temos que olhar para a nossa própria vida e nos avaliar. Antes de avaliar o outro, antes de avaliar o próximo, nós temos que nos avaliar, né? E eu vou estar orando ao Senhor nessa noite, para que o Senhor gere isso em nossos corações. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Deus, nós te pedimos, Senhor Jesus, primeiro queremos pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós julgamos ao próximo, sem antes nos julgarmos. Ó, Pai, é muito fácil nós olharmos para o defeito do nosso irmão e julgar, Deus. Mas é difícil a gente reconhecer, Pai, que nós também temos defeitos, que nós somos fracos, falhos também, Senhor. Ó, Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Deus, se conosco, Pai, nesses dias, Deus, ajuda-nos, Pai, a enxergar os nossos erros, Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a reconhecer que nós somos pecadores, Pai, porque quando nós reconhecemos, Pai, que nós somos pecadores, Deus, só resta uma coisa, que é confessar os nossos pecados a Ti, Senhor Jesus. Ó, Pai, o Senhor está de braços abertos, Deus, para nos acolher, para nos perdoar, Pai, se isso for realmente verdadeiro, se isso vir do nosso coração. Deus, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Deus, ó, Pai, que possamos, Pai, estar plantados, Senhor Jesus, junto às correntes das águas, que possamos comer, Pai, nos alimentar, Pai, de Ti, que possamos beber, Senhor Jesus, das Tuas águas, Senhor Jesus. E a Tua palavra diz, Pai, que aquele que bebe da Tua água jamais terá sede. Ó, Deus, no nome do Senhor Jesus, Pai, faça-nos nascer de novo, Senhor Jesus. Faça-nos entender, Deus, que precisamos, Pai, mudar as nossas vidas, Deus, a começar em mim, Senhor Jesus, a começar da minha vida, Senhor Jesus, a cada dia, Senhor, que o Senhor possa fazer isso, Deus, que a começar, Pai, de mim, Senhor, que eu possa ser um marido, Pai, melhor, Pai, para minha esposa, Senhor, ó, Pai, que eu possa ser, Senhor Jesus, um amigo melhor, Senhor, para os meus amigos, Senhor, ó, Pai, que eu possa ser, Senhor Jesus, um filho melhor para o meu Pai, Deus, um irmão melhor, Pai, para os meus irmãos, Deus. Ó, Pai, um filho melhor para minha mãe, Deus. Ó, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai, muda, Pai, gera em mim, Deus, e nos meus irmãos, Pai, o Teu caráter, Deus. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém e amém. Que você possa ter uma noite de paz, uma noite de alegria no Espírito Santo, que a cada dia você possa comer da palavra do Senhor, beber dele, no nome do Senhor Jesus, e que esse final de semana possa ser um final de semana espetacular na presença do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.